Olá, pessoal. Aqui Daniel Freitas, Leandro Rampazzo, em mais um episódio do NF Com Podcast. Hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre franchise. Exatamente. Hoje o papo vai ser legal, vai ser bacana. A gente resolveu gravar de tantas perguntas, quais as perguntas mais tradicionais, mais clássicas que a gente escuta de franqueados e de franqueadores, né? Vamos fazer um bate-bola aqui, a gente vai falando e Vamos embora, você conduz, eu vou seguindo. O que é o franchise? O que é o franchise? Franchise é um sistema, hoje é reconhecido como um sistema de expansão de redes através de unidades franqueadas, é isso? É isso. Dizem aí nos bastidores que o primeiro sistema de franchising que existiu, né? Claro que não foi pensado nisso na época, foi a Igreja Católica. É a polêmica. É a polêmica. Eu já vou começar já desse jeito. Na verdade, dizem que quando você olha para o sistema católico, né, das igrejas e tudo mais, você tem a igreja especificamente como unidade franqueada. O Vaticano, O Vaticano é a franqueadora, óbvio, a franqueadora. As unidades que são as igrejas. O padre, o pároco, que são os franqueados, e o público final, que são os fiéis. Basicamente, o pessoal conseguiu chegar nessa analogia, nessa comparação aí, né, cara? Tanto polêmica para começar já do podcast de alto nível. Primeira pergunta já causando. Você viu que até me surpreendi com a sua primeira pergunta. E é sem pauta, pessoal, é sem pauta de verdade. Eu não sei o que vem daqui, ele também não vai saber o que eu vou mandar lá para ele, não. Que bom. Então, como que eu me torno um franqueado? A gente escuta muito isso. Como que eu viro, né? O termo que a galera usa é eu viro. Como que eu viro um franqueado da sua marca? Da minha marca não, porque eu não tenho franqueadora, né? Mas como ele se torna um franqueado de uma rede... O pessoal rindo aqui nos bastidores, mas é isso, tem que... Senão o pessoal acha que daqui a pouco eu sou um franqueador. Não sou franqueador, não tenho, pelo menos no curto prazo, ideias de ser. Na verdade, não vou entrar aqui no mérito da questão de qual franquia escolher, como escolher, qual a melhor opção, investimento, nada disso. Você se torna um franqueado a partir do momento que você se interessa por um segmento, você analisa as marcas que você tem mais sinergia, mais fit, que você entende que fazem sentido para você financeiramente, de valores, e valores não financeiros, mas valores morais e tudo mais. E aí você acaba assinando você acaba recebendo uma coffee, você bate um papo com o pessoal de expansão, vamos lá, vai. Você bate um papo com o pessoal de expansão de franquia, que é um time comercial de uma rede de franquia. Aí o pessoal te apresenta todo o modelo de negócio, quais são as opções, investimentos, valores, retorno sobre investimento, aquela coisa toda. E depois você assina um documento chamado COF, Circular de Ofertas de Franquia, para você analisar. Então, o Circular de Ofertas de Franquia, o que é? É um resumo de toda a operação, junto com o contrato efetivamente que você vai assinar caso você aceite. E aí você parte por uma assinatura de contrato, envio de documentação e etc. Então, a partir do momento que você assina um contrato de franquia, mesmo que você não tenha a sua unidade operando, ainda você já é um franqueado, né? Depois vem a parte de inauguração, se é uma franquia com ponto físico ou home base, que pode tocar de dentro de casa, de qualquer lugar do mundo, enfim, aí acaba entrando nesse rollout. Mas basicamente você se torna um franqueado quando você assina um contrato, depois que você passa por todo esse processo. Expansão, time de expansão, análise da COF, assinatura da COF e o contrato efetivamente de franquia, tá certo? Tá certo, é isso. Boa, fui bem nessa? Fez a colinha, né? Boa. Ô Dani, quais são... um ponto importante que o pessoal fala, o que eu tenho que analisar num contrato de franquia? Quais são as taxas que eu preciso analisar, que eu tenho que me preocupar, né? Olhar com uma certa atenção? Quais são as principais taxas que envolvem o franchising? Taxas, valores, enfim, né? Porque taxa é um termo muito pesado aí. Tá. As taxas iniciais, vamos colocar assim, as taxas iniciais. Hoje, o que a gente tem de taxa inicial no franchise? Primeiro, o custo de implantação da unidade. A gente está falando de montar a estrutura física na qual vai ser trabalhado ou na qual vai operar. Então, isso a gente nem discute. O valor de investimento ele varia muito de acordo com o tamanho, porte, cidade, metragem, Exato. Uma série de outros fatores. Mas eu tenho a famosa taxa de franquia. O que é a taxa de franquia? É a remuneração que o franqueado paga ao franqueador, que é o detentor da marca, é o cara que ele vai explorar o nome e a marca de que alguém já posicionou no mercado, já fez ela ficar famosa, já criou toda a estrutura. Então, ele vai remunerar o franqueador, né, por todo esse know-how, essa expertise, essa experiência
além do uso do nome, que o cara traz nessa bagagem para poder entrar no sistema, no processo de franquia. Direito de uso de marca e know-how que o franqueador está disponibilizando para esse franqueado. Ele paga a taxa basicamente para isso, né? Exato. A taxa de franquia, normalmente, ela é uma taxa única, ela pode ou não ser parcelada, de acordo com a política comercial da franqueadora. E depois a gente entra com as taxas regulares e recorrentes, que seriam royalties e a taxa de propaganda, Fundo Nacional de Marketing, cada uma leva uma nomenclatura aí. Legal, vou aproveitar e vou falar sobre, já que está na minha praia aqui, taxa de publicidade ou taxa de marketing, né, o fundo de propaganda. Na verdade, esse é um investimento que o franqueado ele tem com uma recorrência normalmente mensal. Né? Eu vou falar da regra, não da exceção, beleza? Taxa de marketing ou de publicidade é um valor que o franqueado ele disponibiliza, né? Normalmente um percentual que ele disponibiliza do seu faturamento para o franqueador, para que o franqueador faça depois, óbvio, marketing com essa verba. Então pega lá, normalmente, como eu comentei, ficou meio confuso agora, vou começar tudo de novo. Ó. Fundo de marketing ou fundo de publicidade e propaganda. Uma taxa que o franqueado paga normalmente mensal, tá? Mensalmente para o franqueador. As duas formas principais de cobrança. Ou porcentagem sobre o faturamento ou uma taxa fixa, que pode ser um salário mínimo, por exemplo, todos os meses. Para que é essa taxa? Né? Então, o Daniel tem lá a sua unidade franqueada e ele contribui com 5% do faturamento dele. Eu tenho minha unidade franqueada com mais 5%. O Bruno, que está acompanhando a gente aqui, que vocês não estão vendo, nos bastidores, está sempre acompanhando a gente também com 5%. E o pessoal também com 5%. Eu junto tudo isso numa conta separada da franqueadora. Essa verba é dos franqueados, mas quem administra é o franqueador com o grande objetivo de tornar a marca mais forte a nível nacional. Então, de uma forma muito simples é isso. Eu contribuo mensalmente com uma porcentagem do meu faturamento com valor fixo com a franqueadora para que o franqueador faça marketing de uma maneira macro, né, e torne a marca mais conhecida nacionalmente. Então, basicamente é isso. E você comentou sobre royalties, Dani. O que são royalties? Royalties é uma remuneração mensal que o franqueado ele paga ao franqueador, e daí esse dinheiro passa a ser da marca da franqueadora e não dos franqueados, como a taxa de publicidade e propaganda, no qual ele remunera a estrutura que o franqueado precisa manter para manter o suporte ao franqueado. Então é com essa taxa que se remunera o consultor de campo, o consultor de negócios, equipe de marketing, a equipe administrativa, alguns casos, espaço físico, SDR, que mantém a estrutura física da franqueadora. Então o royalties ele serve para remunerar o franqueado pelo suporte e pela estrutura mantida para se manter, através de negociação. Remunerar o franqueador, né? Remunerar o franqueador, perdão. Que é a taxa que vai manter ali a estrutura da franqueadora de pé, literalmente, para conseguir ter suporte, melhores negociações com fornecedores e tudo mais. E agora uma pergunta: se a taxa de marketing ela é da franqueadora, é gerida pela franqueadora, ela pertence à franqueadora ou ao franqueado? Boa pergunta. É um ponto... Cara, o marketing... É um detalhe, né? O fundo de publicidade, o fundo de marketing, a taxa de marketing é um assunto que gera um atrito muito grande entre franqueador e franqueado, né, cara? Sempre é isso. Quando você não tem transparência 100% nesse processo, o franqueado acaba ficando um pouco receoso. A verba são dos franqueados. Basicamente, a verba vem dos franqueados. Só que quem administra tudo isso é o franqueador. Então, o que eu não posso como franqueador, efetivamente, é usar essa verba para beneficiar uma região ou uma unidade específica. Então, vou dar um exemplo. Poxa, eu sou um franqueador, os meus franqueados estão contribuindo mensalmente com o fundo de marketing. De repente, vem um franqueado lá do Nordeste e fala: poxa, franqueador, Leandro, quero patrocinar um evento que vai acontecer na minha região. Tem um menino de stand-up aqui na minha cidade que ele é muito bom. Ou tem um time de futebol da minha região que eu acho que acho que seria legal patrocinar. E a pergunta clássica é: que você rebate como, né? O franqueado do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina,
como que ele vai ser beneficiado com esse patrocínio? De um time local, de um humorista local, qual que é o benefício? Na verdade, não existe esse benefício. Então, a resposta é: eu não posso usar a verba de marketing para isso. Aí entra a verba de micromarketing, que o franqueado... A gente sugere que o franqueado não está na lei, né? Não é uma obrigação, não está escrito na pedra, mas que a gente sugere que o franqueado, além de contribuir com um fundo de marketing para tornar a marca mais forte nacionalmente, que o franqueado também separe uma verba, uma porcentagem do seu faturamento para fazer ações de micromarketing. Ações essas mais simples, que geram um movimento rápido ali no negócio dele, na unidade dele. Então, é uma verba também super importante. São ações importantes que os franqueados têm que tomar. E boa parte hoje dos contratos de franquia já contemplam... Sim. E dos planos de negócio, né? Já contemplam essa verba. Então, via de regra, eu tenho embutido mensalmente a taxa de royalties da franqueadora, que pertence à franqueadora, ao Fundo Nacional de Marketing, ao Fundo Nacional de Propaganda, que pertence aos franqueados, mas é gerido pela franqueadora. E lá tem também, via de regra, dizendo qual que é o percentual que a franqueadora sugere que eu faça investimento no marketing local. Sim, é uma sugestão, não é uma imposição, né? Acho que esse é um ponto legal. Sim. Mas, mesmo que não existisse essa indicação, essa sugestão, a gente sugere que o franqueado faça tudo isso, todo esse investimento e ações na sua micro-região, mensalmente, semanalmente, diariamente. Quanto mais esse franqueado fizer ação, mais retorno ele vai ter. Esse é um ponto importante. O Dani, e eu posso negociar? É uma pergunta boa agora. Ó. Eu posso, no meu contrato de franquia, eu posso ter uma porcentagem da taxa de publicidade diferente da sua? Vamos supor, eu pago 2,5% do meu faturamento para uma taxa de franquia, uma taxa de marketing, de publicidade, e você pagaria 3,5%. É possível isso? Boa pergunta. Vamos entrar no âmbito legal. Boa. Né? Adoro. A gente teve essa discussão recentemente com uma advogada, né? E assim, gente, dependendo do modelo de negócio, então se eu tenho uma unidade comercial, que eu represento uma marca, eu e o Leandro somos franqueados da mesma marca e temos o mesmo modelo de negócio, tá? Eu tenho uma loja em São Paulo e o Leandro tem uma loja em Guararema, exemplo. No mesmo modelo de negócio, esse percentual não pode ser alterado. Isso. Se eu tiver modelos físicos diferentes, que eu tenha uma dificuldade de remuneração ou que é um business plan, um modelo de negócio diferente, aí eu posso via jurídica. Basicamente se eu tenho o mesmo modelo de negócio, as taxas de contribuição de fundo de marketing têm que ser iguais. Então, eu tenho uma micro franquia dessa marca e eu tenho uma franquia. Eu posso ter variação entre micro e franquia, mas eu não posso ter variações entre os modelos de negócio. Então, tem que ser valores exatamente iguais. A única taxa que o franqueador, uma taxa recorrente que o franqueador pode negociar são os royalties, certo? Ele pode ter uma variação de royalties entre um franqueado e outro, tá certo isso? Sim, até mesmo porque, como a gente estava falando, a taxa de franquia, ela pertence ao franqueado. O royalties, ele pertence à franqueadora, ao franqueador. Agora, a taxa de publicidade e propaganda, ela pertence ao franqueado. Então, se torna injusto perante o mercado essa cobrança, essa variação de cobrança. Já o royalties, eu posso ter uma condição comercial para atrair esse franqueado. Então, o Leandro quer se tornar meu franqueado, quer vir fazer parte da minha marca, quer representar a minha rede, ótimo. Eu posso conceder uma concessão de royalties para o Leandro de 3 meses ou depois um royalties reduzido durante mais 3 meses. Até atingir X faturamento, até atingir ponto de equilíbrio. Até abrir uma próxima unidade. Exato. Vai. Porque uma taxa é sua, não compromete o franqueado, né? Agora, a taxa de publicidade e propaganda, taxa nacional de marketing, ela é gerida pela franqueadora, mas ela pertence ao corpo coletivo dos franqueados. E é importante dizer que a taxa de marketing, ela geralmente, por lei, né, tem que ser uma conta separada e apartada da conta da franqueadora. Então, esse dinheiro vai sendo depositado nessa conta e não pode se misturar, né, essa verba. E a mesma coisa com taxa de franquia, né, Dani? Eu consigo também negociar conforme o franqueado. Eu posso ter uma taxa de franquia, por exemplo, para um franqueado de 50 mil e eu posso fechar para um outro franqueado que está abrindo 3, 4 unidades de uma vez de 25 mil cada.
E a gente pode ter uma regra, as franqueadoras podem ter regras diferentes, porque é uma negociação comercial. Cidades acima de 100 mil habitantes, uma taxa de franquia, cidades com 50 mil. Mas o que precisa ficar claro para esse franqueado, para esse interessado em abrir uma unidade, é se essa taxa no plano de negócios ela faz sentido. Sim. A gente já pegou e já teve isso em mãos, que a taxa de franquia para cidades entre 100 e 400 mil habitantes ela era uma, abaixo de 100 habitantes era outra, e que a taxa abaixo de 100 mil habitantes ela não condizia no plano de negócio. Exato. Ela não condizia. Ela era uma taxa relativamente alta e que demoraria aproximadamente 36 meses, 48 meses para se diluir num contrato de 48 meses. Então, essa taxa de franquia, ela era relativamente injusta, vamos colocar assim, com o franqueado que estava numa cidade pequena. E a taxa de franquia para cidades entre 100 e 400 mil habitantes fazia sentido dentro do plano de negócios, entendeu? Sim. Então, esse cuidado. O investidor ele tem que ter esse tipo de atenção, principalmente quando ele vai fazer essa análise, quando ele vai sentar com esse executivo de expansão, de entender isso. Vamos entender linha por linha, vamos bater, cara, não é o meu know-how, não é a minha expertise, mas senta aqui comigo, me explica linha a linha desse plano de negócio, porque eu vou estar ali no dia a dia, botando a cara, barriga no balcão, como a gente diz, né? E eu preciso saber se esse negócio de fato ele é viável ou não. Ô Dani, eu estava escutando você falar agora e me veio uma pergunta boa, essa é boa. Qual que é o grande diferencial entre eu ter um departamento de expansão interno na minha franqueadora, então tudo roda dentro da minha empresa, e eu jogar essa expansão para alguma empresa, tá? Então, eles serão responsáveis por tratar os leads, por fazer as negociações, etc. E mais, vou evoluir a pergunta ainda. Então, interno, externo, ou eu jogar isso para uma aceleradora de franquias, que agora tem um grande movimento dos últimos anos de aceleradoras de franquias, grandes marcas, grandes empresas surgiram se tornando aceleradoras de franquias. Qual que é a sua visão? Qual que é a diferença? Como que você vê isso tudo? Não opinião, porque eu acho que aqui não cabe opinião, mas marketing interno, expansão interna, expansão externa e aceleradora. Qual que é a diferença? Vamos colocar pratos limpos aqui. Não existe diferença comercial se a aceleradora vai fazer a expansão, se o escritório vai fazer de forma externa ou se vai ser dentro de casa. O objetivo final desse processo ele é a expansão da marca. Ou seja, ter novos franqueados, não importa a forma que ele entre. Não importa a forma que ele entre. Boa. Um negócio que precisa ficar claro, e daí a gente entra de novo no campo do detalhe da minha opinião, é a mudança de cultura. Dentro de casa, o franqueador ele consegue ter o controle, o know-how ali na mão de, cara, quem está entrando nos parâmetros legais que eu preciso, está entrando dentro da cultura organizacional que eu espero, possui os valores éticos e morais que estão alinhados com a marca. Então, isso é uma opinião minha. Quando é dentro de casa, o franqueador ele tem isso muito mais na mão. Quando eu tenho um escritório... Peraí, um detalhe. Quando eu tenho dentro de casa também, eu tenho um custo fixo operacional muito maior. Eu tenho que ter um diretor de expansão, um gerente de expansão, um analista, um SDR, eu tenho que ter ferramentas e tudo mais. Então, eu ganho na parte de... Cultura, efetivamente, mas eu tenho um custo fixo... Um investimento maior, muito maior, exato. Agora, quando eu tenho um escritório de expansão trabalhando comigo, eu tenho esse custo diluído. Exato. E talvez eu tenha algum controle sobre essa operação. Não é 100%, mas você consegue acompanhar, mas não no detalhe. Sabendo que esse escritório trabalha com várias marcas, né, com vários segmentos. Então, você cai ali dentro de um contexto de atendimento até da equipe, né? Exato. Até mesmo porque o cara ele tende a estar muito mais na rotina do dia a dia. Eu não tenho uma quantidade muito grande de unidades
tem uma quantidade expressiva, às vezes, de unidades sendo inauguradas em implantação, porque o objetivo é o crescimento da rede, é o poder da rede, né, de negociação, de negociar com o fornecedor, de ter visibilidade no mercado, de se tornar referência. E daí, quando eu vou para uma aceleradora, e é um assunto, um tato muito de cuidado que a gente tem que ter, os franqueadores precisam ter, que é o quê? Quando eu vou para uma aceleradora, a chance de eu perder a cultura da empresa, a cultura organizacional, é maior. Porque eu passo a ter literalmente... quando eu estou num escritório, eu tenho 1, 2, 3 pessoas fazendo esse processo de expansão para mim. Quando eu vou por uma aceleradora, às vezes eu tenho 10, 12, 15 executivos de expansão cuidando também da minha marca. Então eu tenho talvez os custos diluídos, mas eu faço um investimento, um aporte muito maior via de regra em ads, em propaganda, né, em divulgação, mas eu tenho 10, 15, 20 executivos e talvez a possibilidade de perder a cultura organizacional, isso pode acontecer. Não que seja uma regra, mas pode acontecer. Algumas aceleradoras vêm adotando a prática de um executivo atender 2 ou 3 marcas, né, para que esse movimento de perder cultura não aconteça. De forma geral, se tem um lado que ele é o mais afastado do franqueador, é a parte da aceleradora. Por outro lado, é um crescimento muito rápido, né, cara? Aí o franqueador tem que analisar, ver se faz sentido os valores que são cobrados pelas aceleradoras, que tipo de crescimento que eu quero para a rede, enfim. Tem muita marca que opta por ir para a aceleradora e vai muito bem. E vai muito bem. Acho que vai muito do que o franqueador busca para o seu crescimento. A gente tem um amigo em comum, né, que ele foi para a aceleradora, ele estava em aceleradora, e nós tivemos uma conversa recente esses dias sobre o quanto esse cara está estruturado para implantação. Porque, de fato, a aceleradora, é função e papel dela botar ritmo e velocidade nessa expansão. Ela sobrevive por contrato fechado, a aceleradora. Ela sobrevive por contrato fechado. Então ela tem que colocar a gente ela não recebe, via de regra, ela não recebe royalties, exato. Recebe taxa de expansão e taxa por aí vai. Franquia. Taxa de franquia na expansão, né? O percentual disso. Mas, via de regra, a expansão aceleradora, ela tem um ritmo, às vezes, muito maior do que a capacidade de implantação de unidades dessa franqueadora. Às vezes o cara subestima, ele está botando numa aceleradora, ele está colocando a marca dele para ser representada por uma aceleradora e ele subestima a velocidade, dele, né? A capacidade de implantação. Então, às vezes, esse cara está com 4, 5, 10 contratos comercializados e ele tem equipe e braço suficiente para implantar 2, 3 unidades ao mesmo tempo. E, normalmente, ele negocia muito a taxa de franquia com a aceleradora. E ele acaba abrindo mão quase que da taxa, da grande parte da taxa. Então, é uma receita que acaba não entrando na franqueadora. Entra-se o franqueado, que vai acabar contribuindo depois com royalties. Depois de inauguração, esse processo entre assinar contrato e abrir uma unidade depende do negócio. Cara, é complexo, é um tempo longo. Então, o franqueador, ele está ali com custo de operação e não recebeu nada de taxa de franquia. Quando recebeu, é um valor muito, muito baixo. Então, é um modelo de negócio aí que vale a pena olhar com carinho, vale a pena olhar com atenção e ver se faz sentido para o que você quer para a marca, o tipo de crescimento e tudo mais. Né? É um ponto importante. Inclusive, acho que a gente poderia trazer para o podcast alguém que já atuou em franqueadora, em aceleradora, né? Para falar um pouquinho. E a gente conhece muitas pessoas que estavam em aceleradora e voltaram para a expansão interna e vice-versa. Então, acho que seria legal um debate bem interessante, né, cara? Sim, porque assim, eu acredito que existe possibilidade para todo mundo, todos os modelos. Não existe o que é certo e errado. A gente sempre fala isso. Em franchise não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que deu muito certo para a minha rede e o que dá certo para a sua. Né? Mas quando, via de regra, o cara vai para a aceleradora e ele subestimou a capacidade de inauguração, ele está descapitalizado e ele não tem estrutura suficiente. Ele precisa fazer novas contratações, adquirir novos equipamentos, montar uma estrutura para suporte de implantação e suporte da consultoria de campo. Porque esse franqueado, quando ele inaugura, ele demanda muito mais do que um franqueado que está 2, 3 anos dentro de casa. É um assunto que rende muito. Vou dar um exemplo de um cliente lá da Godiva Propaganda, da agência, que ele foi uma grande rede no passado, mais de 100, 200 unidades.
foi encolhendo durante o tempo, foi encolhendo. E ele fala que hoje ele só conseguiu sobreviver efetivamente porque ele colocou a marca dele numa aceleradora. Então ele conseguiu crescer de novo rapidamente. É um cara que já estava no mercado há bastante tempo, com conhecimento do mercado. E ele é muito grato às aceleradoras. E hoje ele tirou da aceleradora, porque ele entende que a quantidade de franqueados que ele tem é interessante, que agora ele quer fazer expansão interna. Olha que visão de mercado maravilhosa. Então, acho que esse é um assunto que vale pauta. Brunão, depois se quiser anotar pra gente, esse é um tema muito legal, chamar 2 pessoas aí para falar exclusivamente sobre isso. Eu já pensei no nome. Também, já até. Acho que deve ser o mesmo. Vai ser uma briga aqui nessa mesa, vai ser uma briga. Já que a gente está falando de expansão e de fundo de marketing, Leandro, vai ter uma feira aqui na minha cidade. Eu posso usar o dinheiro do Fundo Nacional de Marketing para arcar com os custos de stand, locação de espaço, produção de material gráfico da expansão? É claro que não. Mas por que não? É claro que não. Na verdade, isso é uma pergunta muito recorrente, né, cara? Infelizmente, a gente se depara com equipes da franqueadora que ainda tem esse tipo de dúvida e às vezes marcas que estão no mercado há bastante tempo. Fundo de marketing, fundo de publicidade não deve ser utilizado em nada que não seja fortalecer a marca para atrair novos clientes para os franqueados. Então, o clássico, eu tenho uma feira da ABF, né, aqui em São Paulo, que acontece geralmente em junho, uma das maiores feiras do mundo do franchising, e eu não posso usar a minha taxa de marketing, de fundo de publicidade, para stand, para equipe, para comunicação visual, para nada. Essa verba, se eu sou uma marca, sou uma rede de franquia e quero estar na ABF, todo o custo da feira, investimento que vai na feira, com pessoas, stands e tudo mais que eu comentei, sai da própria franqueadora. Sai do bolso da franqueadora. Da onde? Royalties, de taxa de franquia, de unidades vendidas e o que for. Mas efetivamente eu não posso misturar uma coisa com a outra. Alguns franqueadores tentam... as equipes tentam... mas poxa, eu estou fortalecendo a marca estando numa feira. Não, a feira é para vender franquia. A feira não é para trazer novos clientes para as unidades. Então esse é um ponto... Cara, uma pergunta clássica que infelizmente a gente acaba escutando ainda, né? E as pessoas acabam cometendo às vezes esse deslize que pode gerar um processo dos franqueados para com a franqueadora. Então é um ponto importante aí, franqueador. Se isso está acontecendo na sua rede, novofranchising.com.br, joga a sua equipe de marketing para treinar ali com a gente, para não ter essa dor de cabeça no futuro. E agora uma outra pergunta. Você tá cheio das perguntas hoje. Já que você falou que eu não posso usar o rico dinheirinho dos franqueados para fazer o folder, o banner, o stand da minha equipe de expansão, eu posso pagar a equipe de marketing com essa verba? Tânia, esse é um assunto delicado. Uma linha tênue. Esse é um assunto delicado. Assim, geralmente, os custos do departamento de marketing, eles ficam a cargo do franqueador. Tá? Eu vou até explicar por que eu até sugiro isso muitas vezes. Porque às vezes você tem um departamento de marketing que consome uma porcentagem da taxa do fundo de publicidade muito alta. E aí você está pagando uma equipe de marketing e não está sobrando recurso para fazer o que é mais importante, que é mídia para trazer novos clientes. Então, se eu sobrevivo, eu sou um franqueador e eu sobrevivo de royalties, que eu quero que aconteça, eu quero que meus franqueados vendam cada vez mais. Quanto mais ele vender, mais eu tenho receita. Quando eu pego o fundo de marketing, o fundo de publicidade e uso para pagar a equipe, você entende que eu estou ceifando uma receita que viria até mim se eu tivesse um reforço de mídia? Estou onerando, né? Exato. Então, assim, tecnicamente você pode, desde que essa equipe também preste serviço para o franqueado, que geralmente sim. Mas não é uma coisa que, agora dando minha opinião aqui, já antecipando, eu não indico, cara. Eu indico que geralmente dentro das possibilidades existem as exceções, eu gosto sempre de colocar isso, mas que o fundo de marketing, fundo de publicidade seja utilizado para mídia e essa mídia seja utilizada para fortalecer marca e, consequentemente, para trazer mais clientes para os franqueados. E a mesma regra vale para a agência? A mesma coisa. Qualquer fornecedor que envolva marketing, uma assessoria de imprensa, uma agência digital, uma agência full service, uma agência de branding, o que for, é exatamente o mesmo pensamento. Você pode, mas, cara, não é o mais indicado, né? Então, esse é um ponto importante aí que a gente tem que tomar atenção. Aí a gente tem que entrar também, Dani, a gente tem que entrar no detalhe de cada franqueadora. A gente fala de franchise como se fosse uma coisa única, um processo único, um modelo único e na verdade é um
existem universos muito diferentes, né, dentro disso tudo, realidades muito diferentes, modelos de negócio muito diferentes. Então tem que olhar e entender caso a caso. Se eu falei sobre pagar a equipe, pagar a agência, house ou agência? Essa é clássica também. Vou puxar essa aí pra agência. A agência é muito mais legal. Inclusive tem uma que eu super indico, Godiva Propaganda. Tô brincando. E não que eu não indique. Mas, cara, house ou agência vai depender do franqueador. Eu acho que você pode ter house. Para quem não entende, o termo house é quando eu tenho um departamento de marketing interno na minha franqueadora. Então, eu tenho lá um gerente de marketing, diretor de marketing, analista, coordenadores, assistentes criativos e SEO, analista de SEO, de tráfego e tudo mais. É um modelo. Geralmente, ele é mais custoso para a franqueadora. Eu tenho um modelo também em agência, quando eu tenho uma equipe um pouco mais enxuta e terceirizo bastante coisa para a agência. Não precisa ser um ou outro. Geralmente, eu falo que no marketing a gente tem mania de... invisto em Google ou invisto em Meta? Invisto em programática ou invisto em Google? Troco o ou pelo e. Né? Invisto em Google, em programática, em Meta, inbound, em outbound. Eu acho que ter um planejamento é muito importante nesse ponto. Falamos de house ou agência. Agora uma pergunta mágica, pergunta de $2 milhões. $2 milhões? Opa, querem que eu vou me preparar agora. Bruno, presta atenção nessa. $2 milhões a pergunta. Se eu tenho agência, o quanto eu separo do percentual do franqueado para agência e para investimento? E o que você sugere de investimento? Principalmente em digital. Não, isso não existe. Eu já pode transferir os $2 milhões aí. Tá aqui deixa eu até pegar aqui, vou te passar o Pix. Cara, não existe uma resposta única. Não dá para você... Qualquer agência, qualquer profissional de marketing que te fale aqui assim, no bate-pronto, sem conhecer a sua realidade, que te fale invista tanto, que você vai retornar tanto, hoje desse jeito não existe. Planejamento, teste AB, entender qual que é a marca que a gente quer, quais são os objetivos, quanto que a gente tem de recurso, qual que é a margem que sobra no produto final. É muita informação. Então, é que hoje as pessoas querem ter respostas prontas para tudo, quando na verdade a resposta vem depois de uma série de entendimentos, de compreensão, de imersão, depois de um planejamento para a coisa ser executada. Então, nessa aí você vai ter que transferir 2 milhas. A cotação hoje, 21, a cotação hoje do dólar está 5,22. 5,22 vezes 2 milhões. Depois você faz a continha quanto que o Dani tem que transferir aqui para mim. Gostei dessa, hein? Que a gente recebeu recentemente um plano de franqueadora que falava que 30% do valor do fundo de marketing tinha que arcar os custos de house ou agência. Então isso é furada. Cara, se tiver no modelo de negócio, se tiver um racional por trás... Até posso entender que sim. Ele tem um teto para investimento em agência ou em equipe, em custo, ok. Até aí, eu saber quanto que eu tenho que investir para retornar, investe 100 mil reais, 100 mil reais, $1 milhão para retornar tanto assim no bate-papo numa mesa, isso não existe. Quem te der essa resposta, depois chama para mim. Se souber exatamente essa resposta, me chama que eu quero ser sócio. A gente estava falando agora há pouco sobre onde investir, o que investir, Google. Você está sentindo esse movimento das marcas de migrarem de plataforma de investimento? Então, eu estou investindo em Google, em Meta, colocando aleatório. Você está sentindo esse movimento de, cara, vamos investir mais em programática, vamos voltar a fazer out of home? Como que você sente na agência esse movimento? Dani. Pessoal, existe um universo no digital e fora do digital para ser investido. Sai da mesmice, procura outras formas. O Dani falou de programática. Praticamente hoje 68% da mídia digital comprada no mundo é programática. E a galera continua fazendo Google e Facebook no Brasil. Né? Facebook Meta. Você tem out of home, como você comentou, mobiliário urbano, cara, rádio com audiências crescendo, você tem podcast, cara, você tem muita coisa para fazer. Monta um planejamento, entende onde o público você quer atingir, o que ele faz, o que ele escuta, onde que ele está, que tipo de mensagem que você quer levar, uma mensagem que seja verdade. Além do meio, cara, é importante entender a mensagem. A mensagem tem que ser verdadeira. A mensagem tem que ser fiel ao que você vende.
se lá na ponta, lá no final, o que fica do seu produto, do seu serviço? O que você entrega efetivamente? Qual que é a essência do seu negócio? Essa essência tem que ser a sua comunicação. Não tem que ter nenhuma artimanha aí no meio. Porque senão você acaba tendo um aumento de receita momentâneo, você gera uma alta expectativa no seu cliente, no seu consumidor, depois você quebra isso e o cara não volta. E pior, ele sai falando mal. Então, estudem os principais meios, vai atrás de uma agência, discute com profissionais da área, discute com o seu time interno, mas também discuta a mensagem que você está levando, a mensagem que você quer levar. Entenda qual que é o seu diferencial perante o seu concorrente. Por que um cliente vem consome da marca A e não da marca B? Por que um cliente fecha um curso na escola X e não na minha? Qual que é o script que essa escola está utilizando? Qual que é o diferencial dessa escola? Qual que é o diferencial da minha escola? O que eu preciso melhorar e evoluir como marca, como franqueado? Então, acho que é por aí, cara. Assim, tem um universo aí de possibilidades e a galera tá presa fazendo basicamente o mesmo sempre. Sempre. Sim. Qual que é a próxima? É tudo de bate-pronto, né? Você percebeu? Você e eu, tá né? Rápido, né? Pô, tá rápido pra caramba. Quando a gente fala sobre ter mídia via programática, recentemente a gente estava vendo um caso sobre o quanto está acontecendo dessa mudança de mídia, né? A gente costuma brincar, falar assim, cara, o cara que ele é impactado, eu sempre uso esse termo, né? O cara que compra camisa branca também compra calça jeans azul e senta na terceira fileira do cinema. Eu sempre uso essa referência. A gente estava falando sobre a análise de mercado. Como que você vê isso hoje, cara? Como que o cara analisa? Coração na prateleira, falando, cara, vamos ser racional. Como que o cara analisa isso hoje? Como ele analisa e como ele deveria analisar. Hoje é muito no achismo. Ainda existe uma evolução de sair do achismo e efetivamente a gente começar a olhar um pouco para os dados, mas isso precisa evoluir muito. Quanto mais eu olhar para dado, olhar para camada, quanto mais eu olhar para dentro, cruzar a informação, entender o meu consumidor, mais assertivo eu vou ser. Eu vou dar um exemplo, vou puxar uma sardinha aqui para a gente, para a Godiva. O ano passado, retrasado, a gente fez uma campanha que cruzou uma escola super tradicional de inglês, rede de franquia. A gente cruzou o lançamento de um filme gigante no mercado. A gente cruzou um exibidor, ou seja, uma rede de cinema. A gente entendeu que o filme que seria exibido nessa rede de cinemas tinha muito a ver com o perfil dos alunos dessa rede de escola de inglês. A gente fez uma ação em conjunto entre todos, mas o principal, perceba que foi analisar hábito, analisar dado, analisar consumo, analisar experiência, perspectivas, ambições, desejos. E essa campanha foi maravilhosa. Tanto que nos rendeu prêmio ouro numa categoria de marketing digital mobile na Band. Então é isso. Além de olhar efetivamente para o dado, é a mensagem que eu vou passar. Uma mensagem que faça sentido para quem está estudando inglês, que curta o filme, que faz sentido estar sentado naquele cinema, naquela poltrona, assistindo a telona. Então, esse é o movimento que a gente vê. Dani, mas eu vou para chegar no finalzinho aqui, depois mais uma ou duas perguntas para a gente encerrar, eu vou te fazer uma pergunta também. Diferente de mim, cara, você sempre esteve no lado, durante muito tempo da carreira, da aplicação de uma campanha de marketing, né? Na ponta. Então, o marketing vai lá, planeja, desenvolve, faz o briefing, pesquisa, cria, faz planejamento, mídia e solta a campanha. Quais são os pontos que levam um franqueado a não colocar uma campanha que a franqueadora desenvolveu em prática? Que não leva o franqueado... Por que ele não aplica lá na ponta? Por que ele não aplica na ponta, cara? São duas dores, Lê, que a gente vê muito na ponta, cara. Não tem como. Duas assim que são... Primeiro, essa campanha fazer sentido e sinergia do PDV com o cliente, com o consumidor final. Essa é uma. Tá. O que pode acontecer, né? A gente acabou de falar sobre o achismo e... Cara, por mais pesquisa que exista, ainda existe muito feeling das equipes de marketing. Não tem como. E isso tem que ser considerado. Sim. Não que seja ruim, mas... O pessoal do marketing vai querer acabar com você. Vai me ligar até amanhã. Eu já tô querendo, mas tudo bem. E o segundo é o prazo de entrega dessa campanha no PDV. Tá? E eu tô falando de tudo. Tô falando desde grade de post...
até o flyer, o panfleto, o banner, a positivação, se teve apresentação de campanha, se eu falei para esse franqueado qual seria a campanha, qual seria o produto, se esse cara se era produto que tinha que ter estocagem, se esse cara conseguiu adquirir produto suficiente para aplicação dessa campanha, se ele comprou na quantidade necessária e se ele teve suporte na ponta. E daí, quando ele aplica essa campanha, o que ele espera dela é resultado. Ninguém aplica uma campanha só por identidade visual. Se for uma campanha, e a gente está falando de posicionamento de marca, institucional, estou vestindo o PDV, ok. Mas quando eu preciso fazer uma campanha promocional e eu tenho que estocar, eu tenho que ter material no PDV, eu tenho que ter o script dos vendedores e da equipe de atendimento pronto ali, né? Equipe treinada, via de regra é prazo. Via de regra é tempo. É prazo tanto para fazer a impressão do material, para entendimento da campanha e para compartilhar como vai ser a campanha com o time, que leva um tempo também para o time entender como vai ser. E absorver essa informação. E o que acaba acontecendo, pessoal, quando às vezes alguns franqueados não colocam a campanha em prática, a franqueadora faz todo um movimento, às vezes nacional, de lançar a campanha, o cliente chega lá naquele PDV específico, olha, eu vim por conta da campanha XYZ, e todo mundo faz uma cara de interrogação. Porque o franqueado não colocou na ponta a campanha e o cliente fica lá, cara, como assim? Né? Ele não entende aquilo é uma rede de franquia. Ele nem precisa entender. Aquilo tudo é a mesma marca. Né? Sim. E assim, acontece muito. O cara fala assim, cara, eu vi no Instagram uma ação assim, assim, assim. E às vezes o franqueado na ponta não tá sabendo. Porque, cara, a campanha tá atrasada, demorou para acontecer, saiu. A gente teve uma rede de supermercado recentemente, né? Uma rede de franquia de supermercados recentemente, que divulgou uma campanha no metrô aqui em São Paulo. Tinha inclusive positivação dessa campanha no metrô. Eu tirei fotos disso. É verdade. Existem comprovação. E as lojas não estavam prontas para isso. As lojas... Cara, campanha de Páscoa, uma campanha grande, expressiva. A equipe de marketing deve ter feito um esforço dantesco para que isso acontecesse. Dantesco, faz tempo que eu não escutava essa palavra dantesco. Um esforço dantesco. Descomunal para que isso acontecesse. Fez todo um investimento de mídia no metrô em São Paulo. Que não é barato, diga-se de passagem. Que não é barato. E não aconteceu no PDV na ponta. Eu fui em 2 ou 3 lojas, unidades franqueadas e não próprias, que não estavam vestidas. Cara, você me fez lembrar agora, você falou de metrô. Eu lembro que a gente fez, vou sair do franchising um pouquinho, vou para a área da saúde. A gente tem um cliente na agência, que é uma rede de hospital, né? Que é uma unidade específica na região aqui em São Paulo. E a gente precisava comunicar tanto para os pacientes que esse hospital foi inaugurado, quanto para os médicos, né? Porque o médico precisava... o cliente gostaria muito que os médicos levassem as cirurgias para dentro desse hospital. E a gente começou a olhar para a região, a gente fez ação no metrô, até para ter o gancho com o que eu vou falar agora, mas além disso a gente acabou mapeando quantos prédios comerciais e residenciais existiam na região, no entorno de 1, 2, 3, 4 quilômetros. Depois a gente fez um cruzamento de... Esse hospital ele tinha uma especialidade específica. Quantos consultórios nesse raio de 4 quilômetros tinham dessa especialidade? Consultório médico. E a gente entendeu que o médico, por via de regra, geralmente, ele vai muito cedo para o consultório e sai muito tarde. Cara, a gente conseguiu negociar com uma mídia dentro dos edifícios que de manhã, certo horário, a comunicação do hospital era direcionada por médico. Você, médico, tem uma estrutura do seu lado de qualidade, etc, 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 equipamentos. E após um certo horário, como a gente entendia que o paciente estava indo no consultório médico daquela especialidade, a comunicação era voltada para o paciente. Então eu mudava a comunicação ali durante o dia e, cara, foi um estardalhaço. Reforço de campanha de metrô, reforço tudo. Olha como você olhar, nosso time de planejamento da agência, inclusive de parabéns, olha que você olhar para esse cenário, olha como é importante, cara. Né? É fácil? Não é. Não. Mas cruza muita informação, cruza muito dado, mas você conectar naquele edifício que tem 8 consultórios, daquela especialidade, eu falo direto com aquele médico, depois falo com o paciente que está indo ali e está num raio de 4 km no máximo, às vezes está a 200 metros do hospital.
campanha muito assertiva, a mensagem muito assertiva. É isso, cara. É disso que eu tô falando. E teve um segundo momento deste cliente ou dessa área de saúde, que foi a produção de brinde, que a gente ia presentear alguns médicos e a equipe, a parte da equipe, né, fez um estudo de que como o cara entrava muito cedo no consultório e saía muito tarde, ele levava um lanche, ele fazia ali um lanchinho entre um atendimento e outro, tudo, e o brinde foi uma lancheira refresqueira, né, que era compartilhada e tinha uma squeeze térmica. Isso. Porque o cara pegava a água e ele passava 4, 5, 6 atendimentos sem nem conseguir sair para tomar uma água. Exato. Então até o brinde foi estudado, pensado, né? Foi estudado, planejado e pensado para esse momento. Mas é isso, cara. É o ponta a ponta, né? A equipe médica que visita os médicos para fazer a abertura, levar e ter um script, uma mensagem real, para que depois que esse médico se interesse em fazer uma cirurgia e conhecer a estrutura, faça sentido, ele veja o que foi verbalizado para ele num bate-papo, ele visualize isso lá no hospital no dia. Depois, quando ele leva a cirurgia lá, ele também ter esse entendimento, ele ter esse sentimento, ele ter uma equipe que realmente ajude-o, como foi prometido, né, cara? Então é isso. Acho que você trabalhar com a verdade hoje, cara, é muito importante. Então, esse é um ponto legal. Inclusive, acho que outro tema que o Brunão ali poderia colocar na pauta dos próximos é marketing na área da saúde, trazer alguns convidados de renome aí nesse segmento. O que você acha, Bruno? Já está na pauta, né? Então, nos próximos episódios, teremos uma galera aí desse segmento. Boa. O Bruno é nossa voz da inconsciência. Voz da inconsciência. E cada dia, pessoal, só para vocês saberem, o grande objetivo do Bruno aqui, diferente das últimas vezes, que ele só tinha o compromisso, né, a missão de deixar a tela acesa para a gente conseguir seguir o roteiro, que ele deixava apagar. A partir daí, ele está num movimento de vingança. Cada dia que ele aparece aqui com a gente, ele está vestido, fantasiado de algo diferente. E isso tudo para tirar a nossa atenção. Então ele fica sentado ali com um sorrisinho no rosto, né? Vestido de uma maneira cômica. E aí ele quer ficar tirando a nossa atenção pra gente conseguir desviar desse... Já foi Chico Bento. Já foi Chico Bento. Já foi Super Mario. Já foi Super Mario. Já foi... Cozinheiro. Chocolate. Chocolate, cozinheiro. Mas eu não vou perguntar qual Mario. E por último, não menos importante, vamos aos insights deste episódio. Então, eu tenho uma pergunta antes do insight, por gentileza. Não atrapalha, não. Já que a gente está falando de agência, de produzir conteúdo, de produzir material, de produzir tudo mais, o franqueado pode opinar? Opinar? Claro que pode. Em que condição? Em todas. Cara, franqueado... A gente monta comitê para isso? Monta comitê de marketing. Cara, eu não vou entrar nesse assunto agora. Desculpa, pessoal. Não vou entrar nesse assunto agora. O Bruno tá balançando a cabeça que a gente já estourou o tempo. Mas também é pauta para um próximo ponto. Mas o principal, insight que fica de dica. Ninguém conhece mais a sua região do que o franqueado. Nem o franqueador. Quem vivencia, quem está no dia a dia, quem sabe as características, quem sabe se o movimento é de dia, de tarde, à noite, que tipo de movimento, faturamento, o que acontece na região, mudança de rua. Às vezes era sentido, né? Único, não é mais. Quem conhece disso é o franqueado. Por isso que é importante a comunicação entre franqueado e franqueadora, franqueador e franqueado. Para isso a gente pode ter conselho de franqueados, comitê de marketing, bastante coisa. Uma pergunta boa que rende um podcast. Um podcast, né? Bruno, fala. Vamos lá. Daniel, você tá na cidade aí. Agora eu libero o Bruno. E Daniel, seu insight final? Cara, meu insight final... a gente falou muito de positivação, de entrega, de PDV e tudo mais. E essa observação que eu coloquei agora é muito, muito importante. Um insight. Escute o seu franqueado. Franqueado, procure ser parceiro da franqueadora. Existe uma necessidade mútua de informação. Tanto do PDV para a franqueadora, quanto da franqueadora pro franqueado na ponta da operação. Relacionamento, ouvidos e boca, vamos conversar, vamos trocar ideia, todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Franqueador fature mais, franqueado que quer faturar mais, e é isso, diálogo, vamos manter o diálogo. Tá certo, Bruno? Conseguiu encerrar no tempo? Mais ou menos, né? Mas entre mortos e feridos... É isso. Dani, obrigado mais uma vez, prazer já estar contigo aqui. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, em breve mais um NFCom Podcast.
Abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.